E se eu te contar que um coronel do século XIX desafiou todo o sistema escravagista, por amor? Que uma decisão impossível mudou o destino de gerações inteiras? E que essa história real aconteceu bem mais perto de você do que imagina. Hoje você vai conhecer o segredo mais impactante da Fazenda Santa Helena, uma história de coragem, traição e um amor que mudou tudo. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber de onde são as pessoas que amam histórias reais e emocionantes como essa. E por favor, se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão de inscrever-se agora. Porque toda semana eu trago histórias incríveis que vão te emocionar e te fazer refletir. Bora começar! A tempestade rugia sobre a fazenda Santa Helena naquela noite de 1857, mas o verdadeiro tumulto acontecia dentro da Casa Grande. Coronel Augusto Mendes segurava uma carta amarelada nas mãos trêmulas, a última vontade de seu falecido pai, encontrada entre documentos antigos. Suas palavras ecoavam como um fantasma. Perdoe-me, meu filho, por lhe deixar este fardo. Liberte-os quando puder, mas proteja-os sempre. Augusto havia herdado a fazenda aos 22 anos, junto com 63 almas acorrentadas por um sistema que ele desprezava desde criança. Diferente dos outros senhores da região, ele pagava um salário modesto aos trabalhadores, permitia que estudassem à noite e nunca, jamais, levantaram um chicote. Seus vizinhos o chamavam de louco, de traidor da própria classe. Mas Augusto sabia de algo que eles ignoravam. Sua mãe, que morrera no parto, tinha sangue negro correndo nas veias, um segredo enterrado junto com ela. Beatriz, sua esposa há 3 anos, entrou no escritório com passos calculados. Sua beleza era inegável, cabelos negros como azeviche, pele alva, cintura de vespa. Mas seus olhos cinzentos tinham o brilho frio do mármore. Ainda acordado com esses papéis velhos, ela perguntou, mais como crítica que preocupação. Augusto guardou a carta rapidamente. Beatriz nunca entenderia. Ela viera de uma família falida da capital, atraída pela fortuna dos Mendes, não pelo homem que Augusto era. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se com a postura ereta que aprenderá em conventos franceses. Estou cansada das cobranças de sua família. Todos querem um herdeiro. Augusto sentiu o coração apertar. Ele desejava filhos, mas nos últimos meses percebera que Beatriz sempre encontrava desculpas, sempre adiava. Tenho uma proposta, continuou ela, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. Há uma escrava jovem na senzala, aquela que ajuda na cozinha. Diz que se chama Luena. O nome atingiu Augusto como um soco. Luena. A jovem de olhos doces e sorriso tímido que, mesmo em meio ao sofrimento, distribuía bondade como quem reparte pão. Ele a conhecia, claro, conhecia todos que viviam em suas terras. Mas evitava olhar muito tempo para ela. Havia algo em Luena que o desarvorava, uma luz que parecia iluminar os cantos mais escuros de sua alma. O que está sugerindo? Perguntou, embora já soubesse a resposta e sentisse o estômago revirar. Que ela carregue nosso filho, Beatriz respondeu com frieza clínica, como quem discute a compra de um cavalo. Meu corpo não pode ser destruído por uma gravidez. Você sabe como sou. Delicada. Mas precisamos de um herdeiro, senão sua família vai tirar tudo de nós. A forma como disse nós soou falsa, egoísta. Augusto levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, relâmpagos rasgavam o céu, iluminando momentaneamente as pequenas casas onde dormiam as pessoas que dependiam dele. Isso é desumano, murmurou. Beatriz riu, um som agudo e desagradável. Desumano? Augusto, acorde. Eles não são como nós. E essa pode ser a única forma de darmos um filho aos Mendes. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. A proposta de Beatriz revelava algo que ele se recusará a ver. A mulher com quem casara não tinha coração. Mas havia algo mais, um sentimento que o aterrorizava. A ideia de Luena carregando seu filho não lhe causava repulsa.
causava-lhe uma estranha esperança, um desejo perigoso que ele não ousava nomear. Quando o sol nasceu sobre os canaviais, Augusto já havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que o levaria a descobrir verdades terríveis sobre Beatriz, sobre si mesmo, e sobre o verdadeiro significado de liberdade e amor em uma terra construída sobre correntes. A proposta pendia sobre a fazenda Santa Helena como a neblina densa que cobria os campos ao amanhecer. Durante 3 dias, Augusto evitou Beatriz, enterrando-se no trabalho da colheita. Mas ela era persistente como erva daninha. Já falou com a negra, perguntava a cada refeição, seu tom adquirindo camadas de impaciência e desprezo. Na 4ª manhã, durante o café, ela bateu a xícara de porcelana na mesa com força. Augusto, sua família chega para o jantar da próxima semana. O que vou dizer a eles? Que somos estéreis. Que você não é homem suficiente. As palavras cortaram fundo, mas Augusto manteve-se sereno. Observava Beatriz com olhos novos, notando coisas que antes ignorava, como ela tratava as empregadas com crueldade desnecessária, como contava e recontava as joias herdadas, como seus olhos brilhavam apenas quando discutiam finanças. Está bem, ele disse finalmente, vendo o triunfo instantâneo no rosto dela. Mas farei do meu jeito. Com respeito e dignidade. Beatriz acenou com desdém, como se essas palavras não tivessem significado. Augusto encontrou Luena no Jardim dos Fundos, cuidando das ervas medicinais. Ela tinha 22 anos, a mesma idade que ele quando herdara aquele fardo. Seu rosto tinha a serenidade de quem encontrara paz apesar do inferno. Senhor, ela disse, baixando os olhos como lhe ensinaram. Luena, olhe para mim, pediu Augusto, sua voz carregada de emoção. Quando ela ergueu o olhar, ele viu medo e curiosidade dançando em suas pupilas castanhas. Preciso conversar sobre algo delicado. Mas quero que saiba, você pode recusar. Tentarei protegê-la de qualquer consequência. Luena ouviu a proposta em silêncio. Augusto explicou tudo, a pressão da família, o desejo de Beatriz, suas próprias reservas. Se aceitar, garanto que terá os melhores cuidados. E a criança será livre, isso eu prometo. Ele não mencionou o que realmente sentia, o conflito que o dilacerava por dentro. Luena permaneceu quieta por tanto tempo que Augusto pensou que ela recusaria. Então, para sua surpresa, ela sorriu, um sorriso triste mas determinado. Aceito, senhor. Mas não pelos motivos que imagina. Minha mãe morreu me trazendo ao mundo nesta fazenda, Luena começou, sua voz baixa mas firme. Meu pai foi vendido antes de eu nascer. Nunca tive família, nunca tive escolha sobre nada. Mas carregar uma criança, trazer vida, isso é meu. E se o Senhor promete que essa criança será livre, então faço isso por ela, não por sua esposa. Suas palavras carregavam uma dignidade que envergonhou Augusto. Ali estava alguém que, apesar de ter tudo roubado, ainda encontrava razões para amar, para dar. Você é extraordinária, ele murmurou sem pensar. O processo começou sob a supervisão fria de Beatriz e do médico da família, Dr. Silveira. Augusto insistiu que tudo fosse feito com o máximo de respeito e privacidade. Nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Luena concebeu. Quando o Dr. Silveira confirmou a gravidez, Beatriz soltou um suspiro de alívio calculado. Finalmente, disse ela, já planejando como apresentaria seu filho à sociedade. Mas para Augusto, a notícia trouxe um turbilhão de emoções que ele não esperava. Preocupação, proteção, e algo mais profundo que não ousava nomear. Augusto começou a visitar Luena diariamente, verificando sua saúde, trazendo frutas frescas e livros. Para a criança, ele explicava. Quero que ela seja sábia. Luena aceitava tudo com gratidão, mas foi em suas conversas que algo floresceu. Ela falava sobre sonhos impossíveis, de liberdade, de conhecer o mar, de ler todos os livros do mundo. Ele falava sobre o peso das heranças,
sobre ser prisioneiro de um privilégio que não escolhera. Pela primeira vez em anos, Augusto sentia-se verdadeiramente visto, compreendido. Beatriz observava tudo com olhos de águia. A princípio, não se importava, seu plano estava funcionando. Mas quando as visitas se tornaram mais longas, quando viu Augusto sorrir pela primeira vez em meses, algo escuro e venenoso começou a crescer em seu peito. Não era amor ou ciúme romântico. Era medo de perder o controle, de perder a fortuna que considerava sua. Na noite em que flagrou Augusto colocando um xale sobre os ombros de Luena no jardim, um gesto simples de cuidado, Beatriz decidiu que aquela escrava havia se tornado um problema que precisava ser eliminado. E ela sabia exatamente como fazer isso sem sujar as próprias mãos. A proposta pendia sobre a fazenda Santa Helena como a neblina densa que cobria os campos ao amanhecer. Durante 3 dias, Augusto evitou Beatriz, enterrando-se no trabalho da colheita. Mas ela era persistente como erva daninha. Já falou com a negra, perguntava a cada refeição, seu tom adquirindo camadas de impaciência e desprezo. Na 4ª manhã, durante o café, ela bateu a xícara de porcelana na mesa com força. Augusto, sua família chega para o jantar da próxima semana. O que vou dizer a eles? Que somos estéreis. Que você não é homem suficiente. As palavras cortaram fundo, mas Augusto manteve-se sereno. Observava Beatriz com olhos novos, notando coisas que antes ignorava, como ela tratava as empregadas com crueldade desnecessária, como contava e recontava as joias herdadas, como seus olhos brilhavam apenas quando discutiam finanças. Está bem, ele disse finalmente, vendo o triunfo instantâneo no rosto dela. Mas farei do meu jeito. Com respeito e dignidade. Beatriz acenou com desdém, como se essas palavras não tivessem significado. Augusto encontrou Luena no Jardim dos Fundos, cuidando das ervas medicinais. Ela tinha 22 anos, a mesma idade que ele quando herdara aquele fardo. Seu rosto tinha a serenidade de quem encontrara paz apesar do inferno. Senhor, ela disse, baixando os olhos como lhe ensinaram. Luena, olhe para mim, pediu Augusto, sua voz carregada de emoção. Quando ela ergueu o olhar, ele viu medo e curiosidade dançando em suas pupilas castanhas. Preciso conversar sobre algo delicado. Mas quero que saiba, você pode recusar. Tentarei protegê-la de qualquer consequência. Luena ouviu a proposta em silêncio. Augusto explicou tudo, a pressão da família, o desejo de Beatriz, suas próprias reservas. Se aceitar, garanto que terá os melhores cuidados. E a criança será livre, isso eu prometo. Ele não mencionou o que realmente sentia, o conflito que o dilacerava por dentro. Luena permaneceu quieta por tanto tempo que Augusto pensou que ela recusaria. Então, para sua surpresa, ela sorriu, um sorriso triste mas determinado. Aceito, senhor. Mas não pelos motivos que imagina. Minha mãe morreu me trazendo ao mundo nesta fazenda, Luena começou, sua voz baixa mas firme. Meu pai foi vendido antes de eu nascer. Nunca tive família, nunca tive escolha sobre nada. Mas carregar uma criança, trazer vida, isso é meu. E se o Senhor promete que essa criança será livre, então faço isso por ela, não por sua esposa. Suas palavras carregavam uma dignidade que envergonhou Augusto. Ali estava alguém que, apesar de ter tudo roubado, ainda encontrava razões para amar, para dar. Você é extraordinária, ele murmurou sem pensar. O processo começou sob a supervisão fria de Beatriz e do médico da família, Dr. Silveira. Augusto insistiu que tudo fosse feito com o máximo de respeito e privacidade. Nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Luena concebeu. Quando o Dr. Silveira confirmou a gravidez, Beatriz soltou um suspiro de alívio calculado. Finalmente, disse ela, já planejando como apresentaria seu filho à sociedade. Mas para Augusto, a notícia trouxe um turbilhão de emoções que ele não esperava. Preocupação, proteção, e algo mais profundo que não ousava nomear.
Augusto começou a visitar Luena diariamente, verificando sua saúde, trazendo frutas frescas e livros. Para a criança, ele explicava: quero que ela seja sábia. Luena aceitava tudo com gratidão, mas foi em suas conversas que algo floresceu. Ela falava sobre sonhos impossíveis, de liberdade, de conhecer o mar, de ler todos os livros do mundo. Ele falava sobre o peso das heranças, sobre ser prisioneiro de um privilégio que não escolhera. Pela primeira vez em anos, Augusto sentia-se verdadeiramente visto, compreendido. Beatriz observava tudo com olhos de águia. A princípio, não se importava, seu plano estava funcionando. Mas quando as visitas se tornaram mais longas, quando viu Augusto sorrir pela primeira vez em meses, algo escuro e venenoso começou a crescer em seu peito. Não era amor ou ciúme romântico. Era medo de perder o controle, de perder a fortuna que considerava sua. Na noite em que flagrou Augusto colocando um xale sobre os ombros de Luena no jardim, um gesto simples de cuidado, Beatriz decidiu que aquela escrava havia se tornado um problema que precisava ser eliminado. E ela sabia exatamente como fazer isso sem sujar as próprias mãos. Isabel esperou até a madrugada, quando até as sombras dormiam. Seus joelhos velhos protestaram a cada degrau enquanto subia até o quarto de Augusto. Ela o criará desde bebê, trocar as suas fraldas, enxugar as suas lágrimas quando descobrir o segredo sobre sua mãe. Se alguém podia acordá-lo no meio da noite, era ela. Sinhozinho, ela sussurrou, usando o apelido da infância. Augusto despertou imediatamente, reconhecendo o tom de urgência. Madrinha Isabel, o que aconteceu? A sinhá Beatriz vai vender Luena, ela disse sem rodeios, suas lágrimas traçando caminhos em seu rosto enrugado. Ouvi tudo. Ela e Januário. Amanhã vêm os papéis, depois de amanhã vem o comerciante. E a criança, meu Deus, a criança. Augusto sentiu o mundo desabar. Raiva, medo e determinação explodiram em seu peito simultaneamente. Ele vestiu-se rapidamente, sua mente já calculando. Acorde Luena. Discretamente. Levem algumas coisas e vão para a casa do Padre Miguel na vila. Ele me deve favores. E o senhor? Isabel perguntou, conhecendo o olhar perigoso nos olhos de Augusto. Vou ter uma conversa final com minha esposa. O tom carregava uma frieza que Isabel nunca ouvirá antes. Ela quis protestar, lembrá-lo de ser prudente, mas reconheceu nele o mesmo fogo que ardia em sua mãe anos atrás, a mulher que desafiara tudo para amar além das fronteiras da cor. Vá com Deus, meu filho, ela disse, sabendo que o amanhecer traria mudanças irreversíveis. Augusto encontrou Beatriz em seu quarto, ainda acordada, contando joias à luz de velas. Não consegue dormir? Ele perguntou, encostando-se na porta. Ela sobressaltou-se, escondendo rapidamente um colar de esmeraldas. Você me assustou, ela reclamou, mas havia nervosismo em sua voz. Augusto entrou, fechando a porta atrás de si. Sei de tudo, Beatriz. Os papéis forjados. O plano de vender Luena. Cada detalhe sórdido. O rosto dela empalideceu, depois recuperou a compostura com velocidade impressionante. E o que vai fazer? Ela desafiou, levantando-se. Escolher uma escrava sobre sua própria esposa? Destruir sua reputação, sua posição social? Ser banido pela sociedade? Sua voz subia de volume a cada palavra. Você é patético, Augusto. Sempre foi. Com sua bondade ridícula, seus ideais infantis. Achou que eu me casei com você por amor? Eu me casei com sua herança. Com esta casa, estas terras, este dinheiro. Ela gesticulava selvagemente, anos de falsidade finalmente desmoronando. Minha família estava falida, ela continuou, quase gritando agora. Meu pai devia a todos. Eu tinha duas opções, casar com você ou entrar para um convento. Escolhi o mal menor. E fui uma esposa perfeita, não fui?
Sorri para seus amigos chatos, administrei sua casa, aceitei até essa aberração de usar outra mulher para ter um herdeiro. E como você me recompensa? Apaixonando-se por uma negra. Ela cuspiu a última palavra com tanto veneno que parecia queimar o ar. Augusto ouviu tudo em silêncio, sentindo uma estranha paz se estabelecer sobre ele. Cada palavra de Beatriz era uma corrente se rompendo, libertando-o de uma ilusão que ele se forçara a manter. Obrigado, ele disse finalmente, surpreendendo-a. Por ser honesta pela primeira vez desde que nos conhecemos. Ele se aproximou, não com raiva, mas com determinação serena. Vou lhe fazer uma proposta. Amanhã, assino uma generosa quantia em seu nome. Suficiente para você viver confortavelmente na capital pelo resto da vida. Em troca, você assina os papéis de anulação do casamento e sai da minha propriedade. Beatriz riu, histérica. E se eu recusar? Se eu contar a todos o que você está fazendo? Vou arruiná-lo. Augusto. Vou espalhar por todo o Vale do Paraíba que você abandonou sua esposa por uma escrava grávida. Ninguém vai fazer negócio com você, sua família vai deserdá-lo, você vai perder tudo. Augusto sorriu, um sorriso triste mas livre. Então que percam. Algumas coisas valem mais que dinheiro ou reputação. Algo que você nunca entenderá. Está louco, ela murmurou, dando um passo para trás. Completamente louco. Augusto balançou a cabeça. Não, Beatriz. Pela primeira vez na vida, estou são. Passei anos tentando ser o que esperavam de mim, o senhor de escravos que detesta a escravidão, o marido de uma mulher que não amo, o herdeiro de uma fortuna construída sobre sofrimento. Não mais. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. Você tem até amanhã ao meio-dia para decidir. Aceite a quantia e vá em paz, ou fique em frente às consequências de tentar vender uma pessoa que vou libertar legalmente nas próximas horas. Após Augusto sair, Beatriz desabou em sua poltrona, tremendo. Raiva, medo e incredulidade brigavam dentro dela. Ele estava blefando. Tinha que estar. Mas ao olhar nos olhos dele, vira algo que a aterrorizou. Convicção absoluta. Augusto Mendes, o homem que ela considerava fraco, estava disposto a perder tudo por amor a uma escrava. Era loucura. Era suicídio social. Era admirável? Não, ela afastou o pensamento. Ela não mudaria de ideia. Mas talvez, apenas talvez, devesse aceitar a oferta e desaparecer antes que tudo desmoronasse sobre sua cabeça. Enquanto isso, na casa do padre Miguel, Luena segurava a mão de Isabel, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele vai perder tudo por minha causa, ela soluçou. Não posso permitir isso. Isabel apertou sua mão com força surpreendente. Criança, você não entende ainda. Augusto não está perdendo nada. Está finalmente encontrando algo. E esse bebê, ela tocou suavemente a barriga de Luena. Essa criança vai nascer livre, como seu pai sempre desejou. Isso vale todos os latifúndios do mundo. Luena colocou a mão sobre a de Isabel, sentindo o bebê chutar como se concordasse. Talvez, apenas talvez, o amor pudesse realmente romper as correntes que prendiam almas. Talvez a liberdade começasse exatamente assim, com uma escolha impossível que se revelava a única possível. O amanhecer trouxe um silêncio tenso sobre a fazenda Santa Helena. Augusto não dormira, passará a noite no escritório, preenchendo documentos que mudariam tudo. Com mãos firmes, escreveu a carta de alforria de Luena, reconhecimento de paternidade do filho que estava por vir, e instruções para seu advogado na capital sobre a anulação do casamento. Cada palavra era uma ponte queimada, um retorno impossível ao que fora antes. E ele nunca se sentirá tão leve. Às 10 da manhã, Beatriz apareceu na porta do escritório. Sua mala estava pronta no corredor. Ela não usava joias, seus cabelos estavam simplesmente presos, e pela primeira vez desde que a conhecera, Augusto viu algo parecido com resignação em seu rosto.
Aceito sua oferta, ela disse, sem emoção. Mas quero tudo por escrito. E quero metade do que prometeu, mais as esmeraldas que eram da sua mãe. Augusto assentiu. Apenas as esmeraldas. Não. Eram de minha mãe. Vão para meu filho. Seu filho com uma escrava, Beatriz disse, mas havia mais cansaço que veneno em suas palavras. Sabe o que vão fazer com você? Com ela? Com a criança? Augusto encontrou seu olhar. Sei. E vou protegê-los. Tenho aliados que você desconhece, abolicionistas, progressistas, até alguns padres. E tenho algo mais importante: propósito. Beatriz soltou uma risada sem humor. Propósito não paga contas quando os bancos fecharem as portas para você. Ele sorriu. Então plantaremos nossa própria comida. Venderemos diretamente. Sobreviveremos. Os papéis foram assinados. O advogado da família, Dr. Carvalho, tentou dissuadir Augusto repetidamente. Coronel, pense no escândalo. Sua família vai deserdar você. A igreja vai excomungar você. Mas Augusto permaneceu firme. Então que o façam. Minha consciência vale mais que aceitação. Às 2 da tarde, Beatriz partiu em uma carruagem, levando uma fortuna que garantiria seu conforto, mas não sua felicidade. Ela olhou para trás apenas uma vez, vendo Augusto na varanda. Por um breve momento, sentiu algo parecido com arrependimento, não por perdê-lo, mas por nunca ter tentado conhecê-lo verdadeiramente. Augusto foi buscar Luena na casa do Padre Miguel. Ela estava no pequeno jardim, acariciando sua barriga e conversando baixinho com o bebê. Quando o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Não precisava fazer isso, ela disse. Eu teria desaparecido, ido para longe, qualquer coisa para não destruir sua vida. Augusto tomou suas mãos, não se importando com quem pudesse ver. Luena, você não destruiu nada. Você reconstruiu tudo. Me mostrou que homem eu quero ser. Sou livre? Ela perguntou, sua voz quebrando. Ele entregou-lhe os papéis com o selo oficial. Completamente livre. E nosso filho nascerá livre. Nunca conhecerá correntes, não físicas nem morais. Luena olhou os documentos, passando os dedos sobre as palavras que não conseguia ler completamente, mas cujo significado compreendeu perfeitamente. Ela era dona de si mesma. Pela primeira vez em 22 anos, pertencia apenas a si mesma. Caiu de joelhos, soluçando, e Augusto ajoelhou-se ao seu lado, envolvendo-a em seus braços. Venha para casa, ele sussurrou. Não como escrava, não como barriga de aluguel. Como a mulher que amo. Como mãe do meu filho. Como minha igual. Luena ergueu o rosto, seus olhos buscando nos dele qualquer sinal de dúvida ou piedade. Encontrou apenas amor verdadeiro, do tipo que ela ouvirá em histórias mas nunca ousara sonhar para si. As pessoas vão nos odiar, ela disse. Sei. Mas há outras que vão nos apoiar. E construiremos nossa própria família, nossa própria comunidade. Transformaremos Santa Helena em algo diferente, uma fazenda onde ninguém é propriedade de ninguém. Os meses seguintes foram tempestuosos. A família de Augusto realmente o deserdou, cortando comunicação. Vizinhos deixaram de fazer negócios com ele. A igreja local recusou-se a batizar a criança quando chegasse. Mas cartas começaram a chegar de lugares inesperados, abolicionistas de São Paulo, intelectuais do Rio de Janeiro, até um médico inglês que ofereceu ajuda para o parto. Augusto vendia sua produção para cooperativas progressistas a preços justos, e gradualmente, uma nova rede de apoio se formou. Luena floresceu. Com acesso a livros e instrução, revelou uma inteligência aguçada. Começou a ensinar outras mulheres da fazenda a ler e escrever. Organizou uma pequena escola noturna. E sua barriga crescia, redonda e forte. Quando ela e Augusto caminhavam pelos campos ao entardecer,
Ele falando sobre seus planos e ela compartilhando sonhos antes impossíveis. As pessoas que trabalhavam nas terras observavam com algo parecido com esperança. Se o amor deles podia existir, se uma mulher nascida na escravidão podia caminhar livre, talvez o mundo realmente pudesse mudar. Em uma noite de lua cheia, Augusto formalizou algo que vinha pensando há meses. Reuniu todos os trabalhadores da fazenda na Casa Grande. Tenho um anúncio, ele disse, sua voz ecoando no silêncio nervoso. A partir de hoje, Santa Helena não é mais uma fazenda de escravos. Todos aqui são livres. Quem desejar partir, receberá dinheiro e meus melhores votos. Quem desejar ficar, será meu parceiro. Trabalharemos juntos, dividiremos os lucros justamente. O silêncio foi ensurdecedor. Então, alguém começou a chorar. Depois outro. E outro. E a Casa Grande se encheu de lágrimas de incredulidade, alegria e gratidão. Isabel abraçou Augusto, lembrando-se de sua mãe. Ela estaria tão orgulhosa, ela sussurrou. Você completou o que ela começou. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, canções livres ecoaram sobre os campos de Santa Helena. E Luena, sentada na varanda com a mão de Augusto sobre sua barriga, sentiu o bebê dançar ao som da liberdade. O caminho à frente seria difícil, enfrentariam preconceito, dificuldades financeiras, isolamento social. Mas enfrentariam juntos. E na barriga dela crescia não apenas uma criança, mas a semente de um futuro diferente, onde o amor não conhecia cor, e a dignidade era direito de todos, não privilégio de poucos. O 9º mês chegou com chuvas torrenciais que pareciam lavar os pecados do passado. Luena acordou antes do amanhecer, sentindo contrações que vinham em ondas cada vez mais próximas. Augusto, ela sussurrou, apertando seu braço. Ele despertou instantaneamente, anos de preocupação transformando-se em ação. Isabel já estava preparada. Tinha ajudado dezenas de partos em sua vida. O médico inglês, Dr. Howard, chegou 2 horas depois, atravessando estradas lamacentas sem hesitar. O parto durou quase 18 horas. Augusto ficou ao lado de Luena o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Nos intervalos das contrações, ela olhava para ele com uma mistura de dor e amor tão intensa que ele sentia o coração partir e se reconstruir simultaneamente. Prometa, ela disse entre respirações ofegantes, prometa que não importa o que aconteça, você vai proteger nosso filho. Você vai estar aqui para protegê-lo comigo, ele respondeu, mas prometeu mesmo assim. Quando o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, o choro de um bebê ecoou pela Casa Grande. Uma menina. Pequena, perfeita, com a pele da cor do mel e um tufo de cabelos negros. Dr. Howard a limpou e a colocou nos braços de Luena, que começou a chorar incontrolavelmente. Ela é livre, Luena repetia como um mantra. Minha filha nasceu livre. Augusto beijou a testa suada de Luena, depois tocou delicadamente o rosto minúsculo de sua filha. Helena, ele disse. Seu nome é Helena. Como esta fazenda, como um novo começo. Isabel chorou ao segurar a pequena Helena, vendo nela o futuro que a mãe de Augusto sonhara mas não viverá para ver. As mulheres da fazenda chegaram para conhecer a criança, trazendo presentes modestos, um cobertor tecido à mão, um chocalho de madeira entalhada, flores do campo. Era mais que uma celebração de nascimento, era a celebração de uma promessa cumprida. A primeira criança nascida verdadeiramente livre em Santa Helena. Nos dias seguintes, enquanto Luena recuperava-se e amamentava Helena, Augusto finalizou algo que planejara secretamente. Convocou o tabelião da vila e, diante de testemunhas, registrou Helena não apenas como sua filha legítima, mas como herdeira única de toda a fazenda Santa Helena. O escândalo reverberou pela região como um trovão. Mas ele não parou aí. 2 semanas após o nascimento, quando Luena estava forte o suficiente, ele a pediu em casamento. Não em uma cerimônia católica, que lhe seria negada,
mas em uma união reconhecida por um juiz progressista da capital que arriscou sua própria carreira para oficializá-la. A cerimônia foi simples, realizada sob um ipê florido no jardim de Santa Helena. Luena usava um vestido branco simples mas elegante que Isabel costurara. Augusto estava em seu melhor terno. Não havia convidados da alta sociedade, mas dezenas de pessoas estavam presentes. Todos os trabalhadores da fazenda, agora livres e parceiros, o padre Miguel, que desafiara ordens superiores para abençoá-los em privado, Dr. Howard e sua esposa, e abolicionistas de 3 províncias que viram naquela união um símbolo poderoso. Vocês entendem o que estão fazendo? O juiz perguntou antes de começar, não como desencorajamento, mas como confirmação. Entendem as dificuldades que enfrentarão? Augusto e Luena trocaram olhares. Entendemos, Augusto respondeu. E escolhemos isso. Escolhemos amor sobre conveniência, dignidade sobre conformidade, futuro sobre tradição. Luena acrescentou, sua voz clara e forte. Escolhemos ser família não porque a lei ou sociedade nos permite, mas porque nossos corações não conhecem as correntes que ainda prendem mentes. As palavras do juiz foram simples mas profundas. Ele falou sobre coragem, sobre como o amor verdadeiro era revolucionário em sua essência, sobre como cada sociedade justa começava com indivíduos que ousavam desafiar a injustiça. Quando declarou-os marido e mulher, aplausos e lágrimas se misturaram. Isabel entregou Helena para Augusto segurar enquanto ele beijava Luena, não um beijo performático, mas um selamento de promessas já vividas nos meses anteriores. Os anos seguintes não foram fáceis. Santa Helena tornou-se uma ilha progressista em um mar de escravidão. Augusto enfrentou processos, ameaças, tentativas de forçá-lo à falência. Mas a fazenda prosperou de formas inesperadas. Os trabalhadores livres, agora com participação nos lucros, trabalhavam com uma dedicação que nunca existira sob correntes. A produção melhorou. Qualidade aumentou. E, lentamente, outros fazendeiros progressistas começaram a notar e visitar, curiosos sobre aquele experimento radical. Luena tornou-se professora formal, expandindo a escola noturna em uma instituição que atraía estudantes de fazendas vizinhas. Ela ensinou não apenas a ler e escrever, mas sobre dignidade, direitos, sonhos possíveis. Sua história, de escrava a mulher livre, de barriga de aluguel à esposa legítima, de analfabeta a educadora, inspirou dezenas de pessoas. Cartas chegavam de toda parte do Brasil, de pessoas que ouviram sua história e encontraram esperança. Helena cresceu em um ambiente único para seu tempo, cercada por amor incondicional, sem conhecer preconceito em seu próprio lar, educada para ver todos como iguais. Aos 5 anos, já lia melhor que muitas crianças nobres. Aos 7, ajudava a mãe na escola. Aos 10, declarou que quando crescesse, lutaria para acabar com a escravidão em todo o Brasil. Augusto e Luena olhavam para sua filha com orgulho misturado à preocupação. O mundo ainda não estava pronto para ela, mas ela estava sendo preparada para mudá-lo. Quando a Lei Áurea finalmente foi assinada em 1888, Helena já era uma jovem de 30 anos, advogada formada contra todas as probabilidades, defensora dos direitos civis. Ela estava em Santa Helena quando a notícia chegou. Encontrou seus pais no jardim, Augusto com cabelos brancos mas ainda firme, Luena com linhas de expressão que contavam histórias de sorrisos e lágrimas, ambos de mãos dadas como sempre. Conseguimos, Luena disse, lágrimas escorrendo livremente. Vivemos para ver o dia. Augusto abraçou-a, depois abraçou Helena. Não, minha querida. Vocês conseguiram. Você, Helena, e todas as pessoas corajosas que lutaram. Eu apenas dei um passo pequeno. Helena balançou a cabeça. Pai, você deu o passo mais difícil de todos. Escolheu o amor quando o ódio era mais fácil. Escolheu a justiça quando a injustiça era mais lucrativa. Você começou nossa revolução pessoal anos antes da Revolução Nacional. Naquela noite, Santa Helena celebrou como nunca antes. Pessoas vieram de quilombos distantes, de fazendas vizinhas,
da vila, da capital. Houve música, dança, choro de alegria, abraços que duraram minutos. Isabel, agora com mais de 90 anos, sentou-se em sua cadeira de balanço no meio de tudo, sorrindo. Ela viverá para ver não apenas a liberdade, mas o triunfo do amor sobre o ódio, da humanidade sobre a crueldade. Quando a festa diminuiu e a lua brilhava alta, Augusto e Luena caminharam pelos campos que um dia foram símbolo de opressão e agora representavam esperança. Valeu a pena? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Ele parou, virou-se para ela, tomou seu rosto entre as mãos. Cada momento difícil, cada porta fechada, cada olhar de desprezo. Tudo valeu a pena por isto, por você, por Helena, por cada pessoa que encontrou liberdade nesta terra. Sabe o que penso? Luena disse, encostando a cabeça em seu ombro. Que Beatriz nunca entendeu. Ela pensou que você perdeu tudo quando me escolheu. Mas você ganhou tudo: amor verdadeiro, propósito real, uma família construída sobre verdade. Augusto riu baixinho. E ela? Soube dela depois de todos esses anos. Luena assentiu. Ouvi dizer que casou-se novamente na Europa. Com um conde falido. Pelo jeito, ainda busca títulos e dinheiro. Espero que tenha encontrado alguma felicidade. Eu também, Augusto disse sinceramente. Porque sem ela e suas escolhas cruéis, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de seguir meu coração. Era uma verdade estranha, que às vezes as pessoas mais tóxicas em nossas vidas nos empurram para nosso verdadeiro caminho. A traição de Beatriz forçara Augusto a confrontar quem ele realmente era e o que realmente valorizava. E o resultado fora esta vida extraordinária. Anos depois, quando Augusto faleceu aos 73 anos, cercado por Luena, Helena e 5 netos, suas últimas palavras foram: vivi livre. Amei verdadeiramente. Não tenho arrependimentos. Luena segurou sua mão até o último suspiro, depois chorou lágrimas que eram tanta dor quanto gratidão. Eles tiveram quase 50 anos juntos, meio século de amor que desafiara todas as regras de sua época. O legado de Santa Helena perdurou por gerações. A fazenda tornou-se uma escola, depois um centro comunitário, finalmente um museu dedicado à história do abolicionismo e do amor interracial no Brasil. A pequena escola de Luena cresceu, tornou-se uma instituição respeitada. E a história daquele coronel justo que escolheu amor sobre privilégio, daquela mulher corajosa que transformou sofrimento em sabedoria, e daquela criança nascida livre que mudou o mundo, foi contada e recontada, inspirando incontáveis pessoas. Porque no final, aquela não era apenas uma história sobre o fim da escravidão. Era uma história sobre o que significa ser verdadeiramente livre, livre de preconceitos, livre de conformidade, livre para amar sem restrições. Era sobre como uma escolha impossível, feita por amor e justiça, pode desencadear ondas de mudança que alcançam muito além do que podemos imaginar. E era sobre como, mesmo nos tempos mais escuros, quando a humanidade parece perdida, sempre há aqueles que escolhem a luz, e essa luz, por menor que pareça inicialmente, eventualmente ilumina o mundo inteiro.